É complicado. E o TSE divulgou os dados das despesas de campanha da televisão e do rádio dos candidatos à presidência até agora. Lula, do PT, é o que mais gastou, quase 26 milhões de reais. Depois aparece Soraya Tronic, do União Brasil, veja só, que não tem muita expressão, com 13 milhões de reais. Ciro Gomes, do PDT, na sequência, com 8 milhões e meio de reais. E veja só, o atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, gastou só 5 milhões e 800 mil reais até o momento. Simone Tebet, que entrou um pouco depois ali, né, gastou 1 milhão e 540 mil. Os outros candidatos juntos não somam mais de 1 milhão. Vamos relembrar que esse dinheiro todo vem do nosso bolso. É isso que é mais constrangedor. E os candidatos ainda têm disponíveis, quem passar para o segundo turno, mais 44 milhões de reais para gastar em campanha. Gente, eu vou falar que todo dia de manhã eu tenho que fazer força para levantar da cama. Porque é um absurdo tão grande, tão assim, que já vem de cima, tão organizado assim. Eles se perpetuam no poder com o nosso dinheiro. E a população mais humilde não sabe disso, né? A população continua reproduzindo os mesmos políticos do poder que aumentam o fundão, que fazem os jogos de bastidores e a gente continua sendo vítimas. Todos somos manadas de grandes políticos que levam boladas. É um sistema corrupto e endêmico. Gente, todos nós somos vítimas. Sim. Enfim, aí já tem gente falando que o Lula já começou roubando antes de concorrer. Não, eu trago aqui para mesa os gastos de campanha. Bom, na outra campanha, Bolsonaro disse que gastou praticamente só com pouquíssimo, né? Só com rede social. E eu tô achando que, né, eu quero saber a opinião de vocês, que às vezes eu penso umas coisas meio malucas em casa e eu gosto de saber a opinião dos outros. Eu tô achando que o Bolsonaro tá ganhando porque muita gente humilde não conhecia. Porque, gente, vocês cismam em falar que todo mundo tem celular? Não tem. Não tem. Eu fiquei no sertão do Nordeste, você vai na casa de uma pessoa humilde, ela só tem uma televisão velha que mal consegue enxergar e só pega os canais principais. Quando ele aparece no canal à noite, né, na propaganda eleitoral, nossa, esse é o Bolsonaro, nossa, como ele é legal, nossa, quanta coisa ele fez. Então, acho que talvez a televisão também possa ajudar ele na campanha, ou não. Estou viajando na maionese. Comecem aí, por favor, me ajudem. Eu queria falar, eu acho que o rádio e a TV. Né? A muito TV importante, com a né? imagem e o rádio. O rádio hoje ainda é o maior veículo de comunicação que nós temos. Né? Então, assim, muita gente talvez não conheça o presidente, mas no interior, essa é uma observação bem particular minha, eu vejo que o agronegócio está bombando. Então, se o Brasil está vendendo tudo, o Brasil está indo bem nessa área, então essas pessoas estão empregadas, elas estão trabalhando, porque a indústria pode ter parado, mas quem está nos fundões do país, que está no meio do nada, está trabalhando, está produzindo, então, de repente, tem uma outra percepção da questão econômica do país. Então, eu acho que, assim, vão associar uma coisa com a outra. Talvez não estavam associando uma pessoa as práticas, né? As medidas, as né? medidas. Mas, com certeza, o trabalho vem sendo feito e a economia vai mostrar isso ao longo desse processo que a gente está vivendo agora. Né? É que só tem mais 20 dias, né? Até o primeiro turno, né? Tá tudo meio enrolado ali. Posso fazer uma consideração em relação? Sim. E tem mais um detalhe. O agronegócio está bombando. O agronegócio é um modelo para o mundo. O nosso agronegócio, ele é capaz de resolver todos os problemas da nossa economia e alavancar todos os demais segmentos da economia. Por quê? Porque as pessoas têm o hábito de dizer assim, o agronegócio é exportação de commodities. Bobagem. O agronegócio, ele é um alavancador de todos os demais segmentos da economia. Se nós pegarmos, por exemplo, a Coreia escolheu um setor, que foi o setor da indústria automobilística. A partir daí, alavancou todos os demais setores. É o que o nosso agronegócio está fazendo. E aí tem um detalhe, por exemplo, uma coisa que o Léo falou, que no bastidor, então eu te peço desculpa, Léo, porque eu não vou falar ruim, vou falar. Ele trouxe a questão do MST, que o MST garante alimento para as creches, para as escolas, e ele produz resultados. Só que, em termos de escala, isso não é nada. Isso pode ser substituído pelo agronegócio de uma forma adequada, desde que você tenha a capacidade de dinamizar esse segmento, ou esse objetivo. O agronegócio seria capaz de fazer isso, inclusive articulando aquelas famílias que não estariam no MST, mas seriam famílias que fariam agricultura familiar. E já aconteceu desde que haja. Né? Bolsonaro deu propriedade de terra para muita gente, como nunca foi feito na história do Brasil, pessoas que viviam em assentamentos, em terras que não eram delas,
E mais 70%, 75% eram mulheres, ou seja, muito importante. Mulheres que dependem da terra para sobreviver, que cuidam de seus filhos sozinhas e que agora têm direito a uma propriedade privada. É muito importante isso. Tudo que é feito de forma ordeira é melhor, na minha opinião. Imagina. Não, só fazer mais um comentário. Imagina. Eu não falei isso para bater em ti, eu falei o seguinte, tu tá certo, é verdade, mas isso é apenas um segmento que na escala ele não tem a representatividade para o todo da economia. No entanto, vou fazer um comparativo. Vamos verificar assim, um outro um segmento da classe dos trabalhadores, tá? Frentista. Aí eu te faço a pergunta, o frentista ele é necessário? Na realidade, não, porque você pode colocar tecnologia, só tem um detalhe. Só um político incompetente ou um político desumano ia simplesmente mexer com todo esse grupo de trabalhadores sem apresentar uma alternativa ou um escoamento. Para isso, você tem que ter planejamento sequenciado para direcioná-lo antes de fazer esse ponto. É o caso da agricultura familiar e o caso do MST. Ou seja, ele produz, mas isso se faz por uma necessidade de humanidade. E não porque ele é significativo para a economia, entendeu, Leonardo? Não, vamos lá, Marcelo. Só se me permite, Kaline, desculpa. Claro, não, que eu preciso... Depois o Alexandre. Não, claro. Não, assim, o MST, como você falou, você concordou, endossou a informação que eu dei em relação ao MST. A partir de ti. A partir daquela informação. Mas sim, em termos de economia, o MST também é fundamental. Hoje... inclusive eu visitei o Armazém do Campo a convite do MST, inclusive quero agradecer ao João Paulo, que é o líder do MST, e a todos que me receberam. Eu aprendi bastante, inclusive, a respeito da história, do movimento, o quão fundamental ele é, não só para dar uma vida digna para muitas pessoas, mas também para a economia, né? E a gente aí pode falar de números, né? Hoje o agronegócio no Brasil, a agricultura, só a agricultura, representa entre 23% e 26% do PIB, né? A pecuária, uns 7%. 7% a pecuária. Para vocês terem noção, a Embraer, que são 50 hectares, enfim, é uma grande empresa brasileira, são 8%. Só a Embraer sustenta mais a economia brasileira do que a pecuária em si. Então, existe muita falácia nesse sentido, até porque nós temos uma cadeia superavitária, né? Inclusive nós estamos batendo recorde de safra semestre atrás de semestre, enquanto come o poder de compra, come o salário das pessoas, a inflação come o poder de compra das pessoas, tem pessoas fazendo fila para comer osso, né? Inclusive Bolsonaro disse que, mas não tem ninguém passando fome, vocês não veem uma pessoa pedindo um pão numa padaria. Eu acho que ele não anda em Guaianazes, não na cidade de Tiradentes, não na periferia, é óbvio que ele não anda nesse fundão, até porque ele perdeu nesses lugares em 2018. A realidade não é essa, tem muita gente passando fome, o agro está ganhando muito dinheiro, batendo recorde atrás de recorde, safra após safra, semestre após semestre, enquanto o povo está morrendo de fome, né? São 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Mais de 150 milhões não fazem as 3 refeições por dia. Meu Deus, portanto, é um absurdo que acontece. E parabéns ao MST. Você está falando... Não. Parabéns pelo trabalho, MST. Parabéns. Eu realmente, não é campanha política, não é para defender nada. Olha o tema, o Lula gasta 4 vezes mais que Bolsonaro. Não, mas ele falou do agro. Ele falou do agro e eu dei uma resposta. Ele falou do agro. Exatamente. Eu preciso depois que a associação aí nacional, o Ministério da Agricultura, são muitos números. Por favor, porque, enfim. Sim, por favor, né? O agro, eu falei, ele falou do agro. 150 milhões de pessoas não têm as 3 refeições por dia. Não tem. Isso é um dado. Eu queria trazer um foco para uma questão muito importante em relação a esses números apresentados dos gastos, Carla. Quando a gente olha esses gastos, dá para pôr na tela aqui de novo? Eu ia perguntar para os gastos, Estava aqui, é tão bonitinho aquele gasto que estava aqui. Então, naquela arte de gasto, a gente tem que observar uma coisa muito importante. Às vezes a gente se pergunta, e aí eu falo com a experiência de quem cuida de prestação de contas e analisa isso de um ponto de vista técnico lá no escritório, às vezes as pessoas olham assim, mas por que um gasta tanto mais e o outro gasta tão menos? Gente, põe o quadro dos gastos de campanha, por favor. Por que será que é tão discrepante assim? E aí eu vou ter que ter uma estratégia por trás que muitos não observam. O dinheiro, se você pegar a origem, alguns vão ter de origem privada, mas a grande maioria dos candidatos que declararam vem de origem pública, do nosso dinheiro, que vem tal do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que financia a grande maioria aí, com algumas exceções de doação privada. Acho que o presidente Jair Bolsonaro tem uma grande parte que é doação privada, o Felipe Dávila do Novo acho que é exclusivamente doação privada, e os demais todos têm uma composição de fundo público. O que é importante nisso? É o que é financiado com esse dinheiro.
O PT tem uma lógica histórica, e por isso talvez a campanha do Lula tenha um gasto tão exorbitante já nesse início, que é de financiar os seus parceiros. As suas chapas de deputados nos estados que vão dar suporte lá no Congresso Nacional numa eventual eleição, ou, se não for eleito, numa eventual oposição. Então, esse número desse tamanho, se você olhar o detalhamento de onde foi gasto, certamente envolve uma série de candidaturas a deputados pelo país afora que estão sendo beneficiados de forma esse é indireta. Só para presidente. Mas é lançado para presidente a despesa porque é feito no CNPJ dele. Mas é permitido isso? É permitido isso. O benefício é para o deputado. Beleza! Então você usa o dinheiro aqui para garantir a aplicação ali. Sem querer dizer que o Alexandre falou isso. Não, eu vou falar agora, Alexandre. Já tá pagando mensalão. Então eu tava viajando na maionese, porque já tá pagando mensalão, é ótimo. É mensalão antecipado. Não fui eu que falei. Tem uma lista de deputados se beneficiando junto desse valor. Não, é que eu tô perguntando isso, Alexandre, porque eu ia ser candidata a deputada esse ano, desisti, e eu tinha uma verba minha. Não veio do presidente, não. São duas, Carla. Você tem a sua. E se, por exemplo, o presidente fizesse algo para você, gravasse sua televisão, fizesse seu material, pagasse cabo eleitoral para você, tudo que ele custeasse em favor da sua candidatura, de forma estimada, mas isso no meu ele lança para você. No meu partido não era assim, não. CNPJ, não era, não. Mas é porque a lógica, tem partidos que fazem por candidato e tem partidos que, para garantir a sua hegemonia, concentram isso de forma estratégica. Os maiores devem fazer isso, né? Ou seja, é o que eu sempre falo, os maiores continuam, se perpetuam no poder. É muito injusto, né? Aí a pobreta aqui, que ia ter que fazer vaquinha para se eleger, literalmente, desistiu, né? Fora a família que fica, enfim, exposta.